Muito bem, estamos de volta com o nosso Marco Zero nesse sabadão, dia 25 de setembro, vivendo mais um dia na fronteira. Aliás, o último final de semana de setembro que na minha modesta opinião passou voando, Paulinho. Eu não vi passar os dias de setembro. Parece que era ontem que nós estávamos aqui falando, vai vir em 7 de setembro, vai ter o desfile, não vai ter o desfile, e de repente já estamos em outubro. Já estamos em outubro, pensando no Dia das Crianças, né? Para mim o ano está passando, já reafirmei várias vezes aqui. Pode ser, eu acho que tem a ver com o nosso momento na vida, né? E pois é. Possibilita aí, né, gera essa percepção aí de que tudo está voando. Porque a gente é tiozinho, mas o senhor que é jovem, doutor Marcelo, o senhor também está sentindo que o tempo está voando? O senhor que está com quantos anos? Estou com 19. 19 anos. Flor da idade. Já faço pensou? 20, estou com 20, põe 20. Quase 20, quase 20. Estou com 20, está com 19. Então, até quase novembro 20. tem 2 meses ainda. É verdade, então eu tenho 19. 19, que fase boa, hein? 19 anos. Excelente, né? hein? Fase das conquistas. O senhor também sente que o tempo está voando? Demais. É? Parece que só piora. Como que piora para alguém com 19 anos? Não, tô falando do tempo, a velocidade só aumenta. Por favor, né? Não, tá tem tudo pela frente aí. 11 horas e 6 minutos. Alegria. Estamos aqui, né, num papo filosófico. Exatamente. Filosofando sobre o tempo, porque é a pauta do nosso próximo entrevistado, que está aqui, inclusive, vivendo lá nas cavernas. Isso mesmo, Moacir, essa filosofia aí de um jeito diferente, porque está conosco aqui o professor Caverna, ele que é educador aqui em Foz do Iguaçu e que desperta o pensar nos jovens no município a partir da história e da filosofia, ou seja, desacralizando a filosofia e tornando ela algo, né, recorrente do dia a dia e presente na vida de todos nós. Professor Caverna, bom dia, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube, é um prazer imenso estar aqui, de verdade mesmo, é uma honra. Quero, né, dizer que de filósofo mesmo, né, a piada é muito boa, nós não temos nada, né, somos humanos que tentamos sobreviver, né, mas eu sou formado em filosofia sim, né, mas eu sempre prezo muito pela reflexão, né, seja ela mental, puramente mental, seja ela racional, seja ela empírica, o importante é que seja possível o ser humano pensar, né, ele fazer esse exercício de volta ao passado, né. Então vamos a esse exercício com uma pergunta já que acompanha a humanidade aí há alguns milênios, né, e é uma pergunta que não quer calar, a gente não pode deixá-la de fazer ao senhor nesse momento. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Muito bom, né? Quem vem primeiro eu já achei engraçado, né? Então, assim, ó, com toda sinceridade, eu não sei responder, né? Eu vejo várias explicações biológicas, né? Pessoal, todo mundo argumentando, porque eu vejo muitas teorias falando que quem veio primeiro foi a galinha, né? Ok. Mas quando eu escuto um tipo de resposta dessa, eu particularmente minha cabeça abre, eu não sei responder porque só surgem novos questionamentos, né? Eu tenho um problema assim, muito grande em termos de pensamento, porque eu acredito, vejo, sinto que nós fazemos muitos questionamentos errados, né? Metaforicamente falando, né? Assim, eu vejo que não existe uma resposta de fato verdadeira, né? Nós estamos aí num mar de teorias, né? Se tu pega aí, por exemplo, a teoria do Big Bang, tem muitas pessoas que levam a teoria do Big Bang como uma religião, né? Tem outras pessoas que pegam uma outra determinada religião e tratam como uma verdade absoluta, né? Isso me preocupa muito, né? Então seria extremamente interessante se nós, humanos, né, que supostamente somos evoluídos, buscássemos entender, problematizar outras questões, né? Por exemplo, eu entendo a pergunta, né? Mas assim, o ovo, a galinha, quem veio primeiro, né? Essa pergunta ela é muito legal, mas me chama a atenção as pessoas na rua, né? Abandonadas, né? Você entende o que eu quero dizer? A teoria, né? Os cientistas são donos da verdade, né? Isso me deixa muito mal, porque outro dia tinha uma Guarani, né? Uma senhora com 6 filhos ao redor na Avenida Brasil, né?
E eu olhei aquilo, me chama a atenção, inclusive nesse momento não foi planejado essa resposta, mas é uma coisa que me chama a atenção, né? Ah, quem que veio primeiro? O átomo, o elétron? Sei lá, tem tanta explicação, né? Pô, mas o pessoal tá passando fome na rua. Né? Então eu me chamo mais atenção, no caso, no sentido assim, mais humano, né? Não sei se deu para ficar claro, deu né? para entender perfeitamente. Isso é filosofia. Né? Agora, então, humanizando a coisa, o homem já saiu das cavernas ou continuamos lá? O que diria o Platão? Então, essa é uma pergunta extremamente importante. Nossa, ela é muito forte mesmo. Espero que o ouvinte tenha essa noção. Como é complicada essa pergunta, como ela é verdadeira e, acima de tudo, como ela é atual. Ela é muito contemporânea, muito, muito, muito. E as pessoas, elas, o que eu vejo, né? As pessoas, elas acham que não vivem numa caverna, né? E pelo contrário, né? A tua caverna hoje, ela tem ar-condicionado. Entendeu? Então tu tá preso, literalmente, né? Explique. Bom, eu pelo menos assim, eu vejo assim, arranha-céu, né? Eu vejo assim vários, tá sendo construído um novo, hiper, maravilhoso arranha-céu com tantos andares, você pode levar teu carro até como é que é quem mora no último andar? Cobertura. Na cobertura. Aí tem um pessoal que eu vi um vídeo levando a Ferrari lá pra cima, né? Leva a Ferrari lá pra cima pro cobertura e tal, e fica aquela coisa maravilhosa. E aí o cidadão se isola, né? Ele acaba se isolando naquela cobertura, que é a mesma coisa de morar na caverna mesmo, né? Vamos pegar esse exemplo, né? Tu mora na caverna, tu tá isolado, se defendendo do mundo. E aí tu pega um arranha-céu, vai morar no arranha-céu, leva tua Ferrari, por exemplo, e você vai se isolar do mundo. E hoje mais do que nunca, você pede comida pelo aplicativo, você faz compras pelo aplicativo, então você não precisa mais da convivência humana, teoricamente. O mundo digital é uma nova caverna. Realmente. O mundo digital, o que me aparenta é a nova arte rupestre, né? Porque a arte rupestre, tu olha para a parede, tem os sinais, né? Tem os desenhos, né? E tem toda uma informação ali. Quem é da época entende a informação da arte rupestre, né? Hoje você abre a tela e você vai ter uma informação ali que você vai dar sentido a ela ou não, depende, né? Ou seja, eu sou totalmente adepto da ideia de que nós estamos, talvez ainda pior ainda, no interior da caverna, né? Por mais que você tenha um móvel... Cada vez aprofundando mais. Não, cada vez mais. E não tem mais volta, professor? Se alguém contar pra gente que existe vida fora dessa caverna digital, como o Moacir coloca, vai ter alguém para acreditar nisso? Eu não sei, é uma pergunta também difícil, né? Vai ter alguém para poder sair e confirmar isso, será? Alguém vai ter essa coragem? Olha, eu posso falar que eu tô tentando, né? Não tô fazendo propaganda nenhuma assim, mas eu tento sempre, inclusive isso em sala de aula, eu sempre oriento os alunos, fora, né? Agora há pouco nós estávamos conversando, né, Marcelo? Fora do estúdio, né? E nós estamos totalmente perdidos dentro dessa ideia de caverna, né? Nós queremos a caverna cada vez mais equipada, dentro dessa fala que nós temos aí de isolamento. A pandemia, inclusive, trouxe isso, né? Ela reforçou muito isso, né? E aí, por mais que, por exemplo, nós estejamos literalmente dentro de uma caverna envolvida por tecnologia, uma espécie de arte rupestre, né? Nós estamos presos aos sentimentos, né? Você está na tua caverna isolado com toda a tecnologia, ok, você está plugado pelo mundo, ok, mas você ainda depende dos olhos, né? Que isso todos os animais, boa parte dos animais têm olhos, e nós também temos, ou seja, nós não somos assim tão evoluídos assim, pelo menos é feita uma propaganda, né? Eu vi um artigo que eu baixei ele, só o título já me deixou chocado. O título dizia assim: a evolução é uma propaganda mal elaborada. Eu fiquei chocado com o título. Falei, nossa, já pensou? Eles lançaram uma propaganda, por exemplo, 500 anos atrás, de que nós somos evoluídos e todo mundo comprou a ideia, né? E, por exemplo, então qual que é mais ou menos a problemática? Nós estamos ligados a sentimento, né? Amor de pai para filho, né? De marido e mulher. Mas né? A gente não vê essa evolução, professor. A gente vê a evolução quando estamos em tranquilidade, porque a partir do momento que falamos, vem uma pandemia por aí, todo mundo correu para o supermercado comprar tanto papel higiênico, que não sei para que usou até agora,
Quer dizer, sobrevivência. Né? Sobrevivência. Para não usar um palavrão aqui, dane-se o outro, né? Então eu vou encher o meu carrinho de compras, eu vou comprar toda a comida possível para minha família e o outro. Ninguém pensa. Vou Ótimo, tomar né? vacina antes. Vou tomar a vacina antes, vou furar a fila da vacina. Realmente. Não é verdade? Então acho que não há uma evolução. Como animal, a gente é mais, entre aspas, domesticado. Mas basta colocar o osso na frente que a gente parte para agressão. É ou não é, professor? Muito bom, adorei. É falou com uma clareza assim, maravilhosa. O ouvinte, com certeza, deve estar entendendo essa problemática, né? Quando eu me refiro assim, a sentimentos, né? Entra essa questão aí que tu disse de sobrevivência, né? O que eu vejo muito que acontece na sociedade é que nós adoramos, idolatramos um pedaço de carne, né? Um bife, né? E sei lá, a parmegiana e não sei o quê, né? Mas há 8.000 anos atrás, há 7.000 anos atrás, o homem também amava carne e comer e se alimentar. Então, assim, nós estamos muito presos a essa natureza humana. Né? E por mais que os filósofos, todos eles conseguiram desenvolver várias ideias fantásticas, nós não conseguimos abandonar a nossa natureza. Então, quando eu digo assim, por exemplo, que a evolução é uma propaganda mal feita, né, mal desenvolvida, é pregado uma ideia que nós estamos num progresso, exemplo, o homem chegou na Lua e tal. Não, a tecnologia realmente ela evoluiu, mas ela evoluiu, por exemplo, em outro segmento, talvez de mercado, mas a natureza humana nós não conseguimos abandonar, sentir cheiro, né? Eu posso ser sincero sempre, né? Sempre. Com certeza. Eu vi uma cena... Só quando precisar dizer a verdade que não. Eu vi uma cena essa semana passada que me deixou chocado. Eu tenho um colega, um conhecido, né? Que ele tá super endividado, né? Ele tá endividado, né? Ele tem lá 4, 5 filhos, né? E por coincidência, força do destino, eu sou um cara muito observador, né? E aí nisso eu desci na República Argentina e vi ele, né? Passando na frente de uma academia e nisso uma mulher muito bonita, próximo, né? E ele de mão dada com os 2 filhos, se não me engano, uma coisa assim, né? Aí ele passou, né? Pela mulher, com roupa de academia. E nisso eu passando de carro na Avenida República Argentina, né? Tá bem claro essa ideia, né? E aí eu olhei ele, eu ia assobiar, falei, fulano, beleza, né? Aí nisso ele virou o rosto pra olhar a bunda dela. Aí eu falei, nossa, eu não acredito, olha isso, como isso é animal. Sim. Né? Isso é muito animal, o cara endividado com um monte de filho, o cara... A gente não tem culpa das mulheres serem bonitas, professor. Deixa eu aproveitar e fazer um gancho aqui. O Arthur Bolzon está conosco, acompanhando, manda um abraço a todos. Né? A Neide de Fátima Matias também está conosco. O Jeter Gabriel Lima diz, professor Caverna, forte abraço. E o Arthur repete aqui, inclusive, com um comentário, eu reconheço um filósofo de verdade quando a pessoa está mais preocupada com as perguntas do que com as respostas. Questionar é a razão da existência do ser humano vivo, professor Caverna. E também a Lu Wiseman diz, bom dia, professor Caverna. Bom dia, Lu, minha esposa, beijo, te amo muito, beijo aos Caverninha, amo vocês, né? A minha mãe tá acompanhando também, Arthur, beijo no coração, beijo, mãe. E o Jeter no Uber, um amigo fantástico, beijo, obrigado por estar acompanhando aí, pessoal. Espero estar contribuindo para a ideia. O professor Caverna, não é um paradoxo isso, porque quando a gente mergulha nesse ambiente digital, do mundo digital, o que nos leva a ele é justamente a nossa cultura, ou seja, a gente vai até as redes sociais para ver o que o outro ser humano está produzindo e apresentando para a gente, ou seja, pressupõe trocas, né? Mas parece que no ambiente digital, essa nossa cultura, esse nosso motivador humano que nos faz ir a ela, não se reproduz nas relações sociais, né? Ao ponto de até em determinados momentos a gente perder muito a nossa sensibilidade, como a sua, que olhou aquela mãe Guarani com toda a solidariedade do mundo, né? Parece que o mundo está tão robotizado, está tão endurecido, né? Que nós somos mais humanos no meio digital do que nas nossas relações do dia a dia. Como o senhor percebe isso? Nos dê uma luz, por favor. É complicado essa, né, Marcelo? Muito. Bem complicado. Assim, eu sempre fico preocupado com o que o pessoal, o ouvinte, vai entender, né?
volto a fazer o mesmo movimento. Eu particularmente, sim, peço perdão a todos, mas eu tô extremamente preso, né, a essa característica natural, acho que todo mundo entendeu isso, né, do ser humano. O ser humano, ele ama a madeira, né, ele necessita do uso da madeira, de corda, ele necessita, o ser humano, ele idolatra. Se o ser humano pudesse, ele comeria o ouro, né, entende? E como nós ainda estamos presos dentro dessa relação animal, ou seja, não tem evolução, né, nesse sentido não tecnológico, mas humano mesmo, né, eu vejo que o que as redes estão fazendo nada mais é do que fortalecendo o comportamento tribal. Eu vejo assim, né? Né? Se você gosta de, sei lá, vou dar um exemplo, shawarma, você vai seguir uma página, você vai conversar sobre a cultura de shawarma e você vai trocar receitas e não sei o quê, e aí vai ficar no mesmo procedimento, né? As bolhas de hoje são as tribos de ontem. Totalmente, né? Eu gosto do Marcelo, exemplo, né? Pro ouvinte entender. Eu gosto do Marcelo porque o Marcelo do meu partido. Meu partido é minha tribo. É minha tribo. E se o Marcelo não é da minha tribo, eu não vou meter uma facada nele, né? Não é isso, né? Mas eu vou bloquear ele. Mas virtualmente se faz hoje. Se faz, que é o cancelamento. Se cancela, né? Deixa eu mandar um abraço para o meu querido Fagner, que é ouvinte nosso, está acompanhando a programação, diz que hoje, por exemplo, o instinto animal sempre estará conosco, só está adormecido, né? E o máximo que acontece hoje é ficar adormecido até acordar, que é aquilo que a gente falou. Basta pintar uma necessidade que a gente já aflora esse sentimento selvagem, né? Legal. Os sentimentos trazem isso também, né? Raiva, ira, fome, poder, tudo. E parafraseando o que o Paulo disse, hoje, por exemplo, se em outros tempos, para a gente conhecer a tribo inimiga ou a outra tribo, a gente tinha que ir lá, arriscar a vida. Hoje você conhece a tua tribo, a tribo inimiga, entrando na internet, né? Sim. Pesquisando, às vezes anonimamente, e aí o hater entra para xingar, para ofender. Então, esse mundo digital está proporcionando isso e as pessoas cada vez mais reclusas na sua oca. Cada vez mais selvagem. Essa ideia de hater aí, ele sempre existiu, na verdade, né? Sempre teve nas comunidades a pessoa que batia e escondia a mão, né? Quem nunca rasgou o jornalzinho da escola no mural de raiva? Né? Só que naquele tempo a gente não tinha câmeras, né? Com certeza. Esse conceito de câmeras é muito interessante. Eu não sei para onde que a natureza humana vai se comportar com as câmeras, né? A partir do momento que elas estão sendo vistas, né? Tem um condomínio, isso é uma coisa que me chama muito atenção. Tem um condomínio aqui em Foz, também não vou citar o nome, que na entrada, eu sempre conto isso, as pessoas às vezes não captam, né? Em vez de estar assim na entrada do prédio falando assim, sorria, você está sendo filmado, né? Que é a sociedade do controle, né? Os animais que estão sendo controlados, né? Tá escrito a velocidade máxima aqui dentro, né? Depende do teu nível de educação. Aí eu falei, meu Deus do céu, olha só que coisa mais linda, os caras são poetas, será que eles sabem o que eles estão fazendo, né? Ou seja, existe várias formas de você controlar, digamos assim, através da educação, mas não é controle nesse sentido, né? É uma liberdade consciente. Ali eu vejo que realmente essa placa ali, ela representa para mim uma ideia de evolução humana mental, né? Nesse sentido, né? Mental, olha, você tem consciência que se você atropelar, se acelerar, você pode atropelar alguém? Eu acho isso muito legal, né? Que é o inverso, né? É o inverso. As câmeras estão aí e uma coisa que vai acontecer, eu talvez não quero ser profeta, mas eu quero viver muito para ver como que o ser humano vai se comportar com os próximos 50, 100 anos. Quando digamos assim, a vida virtual for 100% 24 horas por dia. Eu acredito que isso vai acontecer. Você vai levantar de manhã, vai ter uma câmera, não sei. Aí tu vai indo, né? Mas se você é uma câmera ligada, não sei, uma coisa que me aparenta, não é loucura, mas vai ser 24 horas, tá aumentando, né? E tudo que é feito ao vivo, não sei se vocês percebem isso, tudo que a mídia digital, as tribos têm feito, que é ao vivo, o tal do algoritmo, né? Ele tá dando preferência pro que é ao vivo, né? Então um dia você é um coach, um exemplo, né? Então um coach ali de sucesso e tal, você levanta de manhã, já vai ligar a câmera já vai estar no pescoço, você vai andando, falando no trânsito, cumprimenta a pessoa e vai ser aquela loucuragem toda, pelo menos é o que me aparenta, né? Tentando mais ou menos prever o que já está mais ou menos engatando da ideia. Eu não sei se deu para entender. Deu para entender perfeitamente. Nem eu me entendo às vezes.
Professor, como que surgiu essa sacada e essa ideia de ensinar história e filosofia utilizando humor, né? Quebrando aí aquele padrão que se conhece, né, do ensino-aprendizado como uma coisa determinada, né? O senhor já jogou o giz no aluno, professor Caverna? Eu só aprovo. Você foi aluno do Caverna? Foi atingido por um giz. Foi? Do professor Caverna? Não, por mim não. Agora ele fala que não. Mas vamos voltar à pergunta. Mas é uma ótima pessoa, ótimo professor. Tem muito por isso, tirando a gizada, salva. Isso foi engraçado, né, cara? Eu tomei um apagador na cabeça. Às vezes era mais roots também. Claro. Mas esse negócio do giz... Até o fim do ano vai chegar na carteirada, né, professor? Se o Marcelo não melhorar o rendimento. O Marcelo sempre foi demais. Ele sempre foi um aluno peculiar, né? Digamos assim, né? Não, no sentido positivo, né? Seu pai tá assistindo a live, Marcelo? Tá acompanhando. Que bacana. E brincadeiras, né, como vocês falam, por exemplo, jogar o giz, né? Olha como isso é animal, né? Nossa, você pega... Se o cara não te obedece, o aluno te obedece, machuca, né? Agride, né? Não é que você tá machucando a pessoa, você tá agredindo. Olha, vocês conseguem perceber isso? Espero que o ouvinte esteja entendendo. Jogou o giz é a força, a característica humana, né? Se você não vai me dar teu trigo, eu vou te matar. Entendeu? Se você não me der minha trigo, se você não colocar a sua filha para casar com meu filho, eu vou te guerrear, enfim, né? A metáfora... Nossa, eu adorei essa questão do giz, né? Mas pensando, quer contribuir? Não, com relação a essa sua mudança que o Paulo perguntou, né? Da onde surgiu essa ideia, né? E também contar a sua experiência, por como que surgiu essa ideia de fazer o ensino da filosofia e da história com humor, e também já contando ao responder como que surgiu o personagem, aí, o professor Caverna. Que minha cabeça já estava indo para outro rumo, né? Depois a gente volta. Né? Assim, eu não sei muito bem explicar, né? Eu não consigo muito bem definir. Eu sempre tive o sonho de ser professor, de verdade mesmo. Sempre sonhei, né? Lá com uns 18, 20, sei lá. Pensava assim, eu vou mudar o mundo, eu vou mudar o mundo, eu vou, né? Vou mudar, vou ajudar o pessoal, né? E aí, quando eu entrei na sala de aula, eu percebi que o dia a dia, né? Coisa de 2 anos dando aula, assim, por exemplo, eu percebi que existe um cansaço muito grande na sala. Nossa, é terrível o cansaço, e o cansaço da sala de aula, da rotina, me incomoda. Eu não gosto. Eu chego na sala de aula, já falo, bate palma aí, dá um gritinho, né? Fazer um círculo de mesa. Faz um círculo, faz uma loucuragem aí, porque eu não gosto, isso me faz mal. Eu fico mal, as pessoas, seria interessante a pessoa entender isso. Eu fico muito mal, para baixo, uma energia muito negativa. E daí teve algumas vezes que eu comecei a falar, vou dar aula fantasiado, né? Vou dar aula de grego, né? Vou colocar uma fantasia de grego, né? Vou colocar uma fantasia agora de um inglês. E comecei a montar, né? E eu percebi que, diferente da teoria, quando você lê um livro, didática em sala de aula, no ensino de história, um exemplo, né? É uma coisa. Mas agora você chegar na sala de aula fantasiado, que é a parte lúdica, você vê os olhos dos alunos assim brilhar. Né? Até aquele aluno que não gosta de você, ele abre um belo sorriso leve, né? Para não demonstrar que gostou, né? Mas ele dá um sorrisinho ali, né? Mas enfim, aí foi mais ou menos isso. Né, e isso, né, está cada vez mais forte, né, no meu ser, digamos assim, né, na minha existência. Eu pretendo futuramente já andar 24 horas fantasiado mesmo, de Homem das Cavernas, aderir cada vez mais a essa concepção estética, né? Eu acredito que ela quebra, né? Porque volto a falar, não quero ser redundante, mas qual que é a diferença de um homem usando um terno de 10 mil reais, né? Pro pessoal que usa uma roupa simples com, sei lá, que gastou 70 reais para montar uma roupa para ir trabalhar, né? Qual que é a diferença existencial em todo o universo? Não tem. Então, qual que é a diferença? Tem um filósofo, né, que é um pessoal da extrema antiguidade, né, que tinha um movimento de umas escolas filosóficas que eles amarravam um peixe morto, eu acho muito legal, e eles como se fosse um cachorro, né,
Eles amarravam o peixe morto e saíam andando, né, pela cidade, arrastando o peixe morto. Aí todo mundo olhava pro pessoal, né, pra esses pensadores, e falava, olha só, eles estão doidos, andando com um peixe morto, né, como se fosse um cachorro acorrentado e tal. Mas na verdade eles estavam se preparando, né, porque eles sabiam que a sociedade estava totalmente equivocada, um caminho totalmente errado, e eles faziam isso de propósito, para provocar a sociedade. Olha o teu estilo de vida. Que é a metáfora do terno. Nada contra quem usa terno. Eu uso terno, não tem nada a ver. Mas são situações. Mas idolatrar alguma estética, por exemplo, do terno, né, socialmente falando, com vários aspectos, é outra coisa. Só mandar um abraço aí para Rafa Lima, diz o seguinte, professor, vigiar e punir, deve ser com relação ao giz, né? Deve ser isso. Abraço, Rafa. Professor, e o personagem Professor Caverna? Quando, em que momento, em que contexto que surgiu? Isso faz mais ou menos... A nomenclatura, e quem batizou assim? Foram os meus filhos. Ah, é? Quando eu tava fazendo essa mudança para ir para as mídias, né, para impactar mais em termos de conhecimento, eu fiquei pensando, né, como que eu vou me apresentar, né? Por exemplo, por exemplo, professor Luiz, né? Professor João, professor Zezinho, né? Sabe, eu fiquei o som, né? Somos atraídos pelo ouvido, né? Aí, né? Como que você vai atrair o público? Já tem a parte estética ali sendo montada, mas e o áudio, né? Igual o lobo, né? O lobo, a forma como o lobo se comunica, né? Macaco, e né? Cada um tem um som. Aí eu fiquei pensando no som. Aí eu fiz uma lista de nomes, né? E meus filhos estavam brincando na sala e eu comecei a falar. Mas sem que eles estivessem me olhando, né? Eu falei, o que vocês acham desse nome? E eles meio que de costa, brincando de Lego, alguma coisa assim. Aí fui falando, professor Zé, professor não sei o quê. Ninguém me olhou. Aí teve uma hora que eu falei assim, professor Caverna. Os dois olharam pra mim e começaram a rir. Eu falei, é esse o nome. É isso aí. Se eu conseguir pegar, né, as duas crianças que estavam brincando de Lego, que é mais importante do que a minha pessoa, é porque tem que ser o som, né? Professor Caverna, né? Então é mais ou menos por aí. Muito bem, professor, a gente está caminhando para o final, a gente gostaria que o senhor apresentasse um pouco dessa ideia do Café Filosófico, que já tem uma primeira edição marcada para outubro agora. Conta para a gente o que é essa proposta e como que vai ser, e se está aberto ainda a participação de outras pessoas. Olha, a proposta do café, ela vem dessa questão em que eu tenho sentido, né? A necessidade de levar um conteúdo talvez mais autêntico, mais sincero, né? Mais sincero para todos da fronteira, de verdade, eu penso muito nisso, que é aquela coisa que eu tenho, que eu tinha aos 18, que eu queria mudar, né? E hoje ela está cada vez mais forte, eu acredito que eu encontrei muito o caminho, né? Então, assim, esse é o primeiro café filosófico do professor Caverna, né? Eu tive que intitular. Nesse exato momento, né, vai ter 50 convidados, né? Vai ser sábado, dia 2 de outubro. Os convites agora já estão esgotados, né? Muita gente mandando mensagem, pedindo para ir. Porém, né, talvez eu consiga um outro convite, a gente dá um jeito, né? Mas é que tem muitas pessoas que pediram, né? E eu achei muito legal isso, né? As pessoas, elas querem algo novo na fronteira, na vida, né? Eu acho, né? E a ideia é essa, é pensar a vida, trocar ideias. Pensar... Nada professoral. Nada. A ideia é ir no café, tomar muito café, comer um salgadinho, ouvir ideias novas. Durante o café, que é uma coisa que eu quero que todo mundo entenda, o momento do café filosófico, a pessoa entra, se ela sair do café filosófico sendo a mesma, para mim é extremamente triste. Né? Ela tem que sair dali do café impactada, ela tem que sair dali se perguntando, né? Eu espero muito isso do pessoal, né? Olha, não sabia disso. De maneira alguma, a pessoa que for no café filosófico vai chegar lá e se ela por exemplo, mas eu já entendo tudo isso. Para mim é um fracasso meu. Compreendo. É um fracasso meu. Eu quero que a pessoa entre com um comportamento X e ela saia com outro comportamento, né? Questionando, não tinha pensado nisso. Se eu conseguir esse objetivo de fazer com que, por exemplo, o Marcelo... Tirar a porta da caverna, né? Tirar? A porta da caverna. Tirar a porta da caverna? Massa, que legal. Abrir os olhos, a luz vai machucar todos. O Marcelo... Eu quero que o Marcelo vá. Se o Marcelo for lá e Não, eu vou fazer um bate-papo. E não sentir nada, né?
para mim vai ser meu fracasso é esse, né? Se ele não for impactado, né? Não que vai acontecer algo muito grande lá, né? Mas são ideias. Mas só, a né? gente tem que discutir. A Ivone Pavlik manda um bom dia, primo. Bom dia, prima. Pucarana tá acompanhando aí. Isso Forte aí, beijo aí, grande abraço. Legal. Pessoal de Londrina aí, beijo também. Maravilha. Professor Caverna tá nas Só redes para sociais? concluir aqui, Paulinho, a Daniela Matias Paiva diz que tá muito bom o papo e o Arthur Bolzon diz que vai estar presente no evento e vai ser revolucionário. Muito bom. Revolucionário é forte, Claro né? que sim. É, que bom. Beijo, Arthur. Beijo aí pra todo mundo que tá acompanhando. Obrigado aí, né? Professor Caverna tá nas redes sociais. Estou. Prof. Caverna. Prof. Caverna. Caverna, né? Instagram, Facebook. Instagram, Face, né? Então, eu tô criando um site também para levar informações, né? Tô desenvolvendo bastante ideia. Tô com um projeto também pensando em criar um jornal. O jornal vai se chamar, né? Tô tentando, né? Vai se chamar Ano 3000, né? E aí eu fiz uma capa, eu coloquei uma bola de futebol, né? E escrevi mais ou menos assim, né? Cientistas descobrem que no ano de 2021 humanos corriam atrás de uma bola, né? Eu acho engraçado isso. Legal, uma boa ideia. É isso, Moacir. Vamos lá? Um bom papo, Seguimos? passou depressa. A gente falava de tempo no começo. A gente lhe deixa aí um momento final para se dirigir aí ao público, a todos que estão nos acompanhando, para uma conclusão sua, uma mensagem final para o nosso ouvinte. E, se quiser reforçar o convite para suas redes sociais e o Café Filosófico, é o momento. Pessoal, muito obrigado por todos terem acompanhado a participação do professor Caverna aqui na Rádio Clube, de coração mesmo. Obrigado pelo convite, de verdade, é uma honra mesmo. Eu acho o ambiente muito lindo, a sonoridade, muito MPB. Segue lá, pessoal, Prof. Caverna, né? Normalmente na terça e na quarta eu faço uma live no Instagram para desenvolver alguns problemas, né? Eu lancei um vídeo que se chama Mão, né? A importância da mão no ser humano, como nós esquecemos da mão, né? E a mão que aperta a bomba atômica é a mesma que rola a tela do celular, né? E um abraço para todo mundo, né? Vai ter o Café Filosófico dia 2 de outubro, então, sábado que vem. Se você quiser ir, manda uma mensagem aí. Eu vou fazer de tudo para conseguir um convite, né? E eu espero que todos ganhem liberdade mental, crescimento, leiam bastante. Recomendo um livro, O Eu Primata, que eu gosto muito, né? Do Franz Vá, que ele acaba problematizando essa subjetividade nossa, né? Que nós temos como animais pensantes, né? E, ô Marcelo, você acha então que nós estamos na caverna? O que tu acha também? Eu acho que sim. Acho que todos estamos na caverna. Cada vez mais fundo, sem visão de nada. Olha aí, só. É verdade. Marcelo é um filósofo nato. Eu gosto muito. Se deixar, eu fico 3 horas falando aqui. Fácil. Que maravilha. Muito bem. Professor Caverna, muito obrigado. Marcelão, valeu por participar, dialogar aqui. Você. Claro que sim. E tendo outras novidades aí sobre o Café Filosófico, claro que a Rádio Clube está aberta aí. Marco Zero, onde tudo começa.